querida igreja. No último domingo, à noite, nós tivemos uma pregação com o pastor Tomás aqui na igreja. Uma pregação que foi muito boa porque revelou um pouco do problema da igreja brasileira, que é a falta de conhecimento bíblico. E tudo o que isso traz para a vida do cristão e para a vida da igreja. Eu lembro que o pastor Tomás citou o caso de eu ouvi dizer que alguém disse que Deus disse, ou seja, pessoas acreditando sem conferir na Bíblia se é aquilo mesmo. E de fato, hoje nós estamos vivendo uma crise. Você já parou para se perguntar qual é o verdadeiro evangelho? Qual é a essência? Será que nós estamos dando valor para o que não deve ser levado a sério? E estamos esquecendo as verdades essenciais? Eu tenho recebido no e-mail diversos grupos de discussão sobre o que está acontecendo com a igreja brasileira, problemas de doutrina, problemas de mentira dentro da igreja, problemas de falsos líderes, problemas de questões sérias, doutrinárias, e o que fazer com isso? O pastor Parente deve lidar com isso todo dia, porque tem um site e que trabalha com questões como essa. E nós vemos líderes sendo desacreditados, nós perdemos a fé às vezes na igreja. Nós também morremos de medo de perseguições que às vezes se ameaçam contra nós. Será que o evangelho de Deus vai resistir? Será que nós continuaremos firmes como igreja? Muitas coisas estão se voltando contra nós, muitas coisas às vezes na própria lei, nos próprios governantes, e nós vivemos uma época sem saber ao certo o que nós cremos, sem saber ao certo onde vai parar a nossa igreja, a nossa fé, a igreja brasileira, e o que está acontecendo. E eu quero falar hoje sobre 3 verdades do evangelho, porque eu penso que às vezes é bom nós pararmos um pouco e voltarmos à essência e analisar o que de fato nós cremos, o que é o verdadeiro evangelho, qual é o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu não vou fazer um sermão expondo diversos pontos sobre o que eu penso do evangelho, não. Eu vou para um único texto da Bíblia, e desse texto eu quero tirar 3 verdades sobre o evangelho, verdades que estão sendo esquecidas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, do versículo 16 ao 26. História muito comum, muito citada no nosso meio. Atos 16, de 16 a 26. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os 2 na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança.
Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles com 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, fale através da Tua palavra, mostrando as Tuas verdades. Ilumine a nossa mente, Pai, para que todo erro, todo engano possa ser eliminado agora, Pai, e que a gente possa, de fato, perceber, trazer ao nosso conhecimento as verdades acerca da Tua santa palavra. Assim nós oramos. No santo nome de Jesus, amém. Esse fato aconteceu quando Paulo e Silas estavam em Filipos, que era uma cidade romana. Na verdade, eram 4 missionários ali. Era Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, que escrevia. Tanto que muitas vezes ele escreve no plural. E então o texto conta que houve um exorcismo. Paulo tirou um espírito ruim, adivinhador, de uma jovem escrava. E os discípulos, os cristãos sofreram com isso. Porque as pessoas que eram as donas dessa escrava perderam o lucro que tinham com as adivinhações dessa escrava. Então, Paulo e Silas foram presos. Filipos, como eu falei, era uma cidade romana, de cultura romana, de religião romana. Por isso, os donos da escrava, para conseguirem fazer algum mal a Paulo e Silas, apelaram para o antissemitismo daqueles romanos. Porque o judaísmo era visto naquela cidade como uma religião estranha. Sequer tinha uma sinagoga naquela cidade. Tinha uma casa de oração, onde algumas mulheres iam. E no texto anterior, uma daquelas mulheres se converte ao cristianismo, aceita Jesus. E eles continuam indo naquela casa de oração, naquele pequeno lugar. E neste processo aparece essa jovem endemoniada. Então, pelo antissemitismo, aqueles donos de escravos convencem a multidão que Paulo e Silas são perversos, que estão indo contra os costumes romanos. Mas, na verdade, a questão era o lucro. Então, eles são presos. Primeiro são torturados, depois presos. E aí, então, o texto que nós lemos termina com uma cena de libertação, onde há um grande terremoto e as portas se abrem. Algo mágico, algo maravilhoso, algo milagroso. Esse texto fala muito sobre o poder do Evangelho, porque nós vemos aí um choque de religiões, um choque de costumes. E nós vemos o que o Evangelho faz na vida daqueles que o carregam, na vida daqueles que são os seus anunciadores. E o que faz a falta do Evangelho na vida das pessoas. Esse texto mostra verdades acerca da palavra que nós cremos. E rapidamente eu quero ver 3 verdades. A primeira delas é: o Evangelho de Cristo é superior a qualquer religião. Aí você pode perguntar, pastor, falar isso é politicamente incorreto hoje. Pastor, é feio falar que o cristianismo é superior, nós somos todos iguais perante Deus e etc. Meu irmão, o texto deixa isso bem claro. O texto deixa claro que aquilo que estava trabalhando na vida de Paulo era diferente do que trabalhava na vida daquela jovem. Que a vida dos missionários era completamente diferente da vida daqueles outros homens, do que da religião professada por toda a cidade. Isso fica muito claro. Quando eu leio esse texto, 2 perguntas surgem. A primeira é: um espírito imundo estava falando que Paulo e Silas anunciavam o caminho da salvação? O Espírito estava ajudando Paulo a pregar? E a segunda pergunta: se o Espírito estava ajudando, por que Paulo expulsou? Porque o texto fala que Paulo se indignou. Na verdade, é uma indignação de tristeza com aquela situação. Eu imagino dia após dia Paulo tentando pregar e aquela moça gritando: estes anunciam o caminho da salvação. E ele expulsa esse espírito. Por que Paulo faz isso? Paulo aqui é dotado de um discernimento espiritual fantástico.
Porque aquela jovem estava sim falando que eles carregavam o caminho da salvação. Mas ele percebeu que ali não estava vindo de Deus. Era um espírito de adivinhação. No texto original fala um espírito de Piton, que era algo pertencente ao paganismo, Apolo. Era uma serpente que guardava o oráculo. E se cria que aquela jovem fazia previsões e acertava as coisas e falava verdades acerca da vida dos outros, porque ela era possuída desse espírito do oráculo. Era uma religião completamente longe dos caminhos de Deus. Mas essa jovem estava falando, acreditem nessa mensagem. Eu creio que se fosse hoje, meus irmãos, quantos de nós não iria trazer essa jovem para as nossas casas para fazer uma oração? Para o nosso grupo, para o nosso GO. Está falando de Deus, é de Deus, vamos levar, é uma bênção. E aí eu abro um parênteses, como sempre faz o pastor Nino, cuidado. Nem tudo que fala acerca de Deus, de fato é de Deus. É necessário um grande discernimento espiritual e conhecimento bíblico para saber o que de fato é de Deus e o que de fato não é. Aqui nós temos um espírito imundo, querendo falar sobre o caminho da salvação. Nos evangelhos, em Lucas capítulo 4, em Lucas capítulo 8, nós vemos Jesus chegando aos lugares e o espírito imundo vai até ele e fala: tu és o Filho de Deus. O espírito anuncia, o espírito não aguenta, anuncia, e mesmo assim Jesus expulsa. Qual era o problema de Paulo aceitar aquela palavra? Penso que o problema maior seria o sincretismo religioso. Achar que o evangelho precisa da ajuda de um espírito adivinhador. Imaginem, meus irmãos, as pessoas daquela cidade. Uma jovem, que era um oráculo, que era quem fazia as adivinhações, introduz os missionários. Como ficaria o evangelho sendo aceito por aquela cidade? Faz parte do panteão, faz parte dessa nossa religião. Diz que é o Deus Supremo, é mais um, mas nós temos outros deuses. Ia se misturar de uma tal forma que Paulo e Silas iam ser mais um. Talvez o que pregasse o caminho com maior poder, mas ia ser mais um. Paulo não quer aquele tipo de ajuda, porque ele sabe que aquilo não é saudável. Ele sabe que aquilo em nada contribui para a mensagem do evangelho. Ele sabe que a mensagem que ele prega é superior. Meus irmãos, o sincretismo é um problema sério. O evangelho se misturar a outras práticas e nós perdemos a visão do que realmente é o puro evangelho de Deus e o que são crendices populares, o que vem de outras religiões. O evangelho é superior, e isso fica claro, porque aquele espírito, por mais poderoso que fosse, por maiores que fossem as adivinhações dele, é expulso. Em uma palavra de Paulo, sai. E ele sai. Ele é expulso. Porque quando se fala em poder, o poder do evangelho supera todo e qualquer poder. Colossenses capítulo 2, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por isso, meu irmão, Jesus não precisa de ajuda de outras religiões, crenças e superstições. O evangelho não precisa de ajuda e de apoio de outras coisas. Mas, infelizmente, nós estamos deixando isso se infiltrar no nosso meio e perdemos a noção do que vem a ser de Deus e o que não é. Hoje nós vemos cristãos utilizando sal grosso para expulsar demônios. E quando nós questionamos, mas isso não é uma prática bíblica. Ah, mas toda ajuda é bem-vinda, né? Já está provado que isso ajuda a combater espírito mal. Meu irmão, nós vemos cultos e cerimônias afros que não têm a menor distinção. Práticas que não estão na Bíblia e que nunca estiveram. Práticas que nunca fizeram parte da igreja cristã entram.
Porque nós, no fundo, achamos que toda ajuda é bem-vinda. Crentes acreditando em reencarnação, acreditando em alma gêmea, em tudo que é pregado na TV, trazendo para o nosso conhecimento cristão, como se fosse tudo a mesma coisa, é tudo lindo e maravilhoso. Igrejas que convidam as pessoas a fechar os chakras, para o espírito, a entidade não entrar, e fazer rituais orientais, meditações transcendentes, para alcançar um elevado grau de nirvana, para chegar mais perto de Deus. Mas, irmão, isso não está na Bíblia, mas ajuda. Maldição hereditária. Orar pelo antepassado para perdoar o pecado dele. Meu irmão, isso é culto aos mortos. E tantas coisas que estão entrando, amuletos. Quantos amuletos cristãos nós não temos por aí? Se você andar com esse chaveiro, com essa madeira, com esse, nada vai te acontecer, você não vai ser assaltado. E aí nós pegamos um objeto e damos o poder de Deus a um objeto. Isso não tem acontecido na nossa igreja cristã brasileira? Não sabemos mais o que é de Deus e o que não é. Não sabemos mais o que é evangelho e o que não é. E aí, com certeza, temos cristãos fracos na fé, cristãos sem doutrina, cristãos sem ética. Porque não é o verdadeiro cristianismo, é a crendice popular. Paulo rejeitou isso. Eu não preciso de ajuda de demônio. Eu não preciso de ajuda de religião pagã. Eu não preciso de nada que não venha diretamente do meu Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito. Deus não precisa de ajuda. O evangelho é puro, o evangelho é único, meu irmão. Rejeite aquilo que não está na Bíblia, rejeite aquilo que vem de outras fontes. Qual é o verdadeiro evangelho, meus irmãos? Qual é o evangelho? O verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho da graça, é o evangelho do perdão, é o evangelho do amor. E se você tem alguma dúvida, nós vemos no Novo Testamento inteiro a base do evangelho. E nós podemos ver alguns versículos agora. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Meu irmão, é fé, é poder de Deus, um poder de conversão, um poder de mudança de vida. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Salvação pela fé e não por méritos, não por práticas. Você não recebe bênção de Deus fazendo rituais, você recebe bênção de Deus porque Deus te ama. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. Porque quando eu estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sim, existe um poder, e um poder superior a qualquer outra coisa, que pode fazer qualquer milagre, pode mover montanhas, pode transformar corações, mas é o poder de Deus. Não se iluda com outros poderes por aí, não se iluda com falsas ajudas, meu irmão, não se iluda com isso. A verdade do Evangelho é uma, e ela é superior. Ela é superior, você pode afirmar isto, dependendo do contexto, com sabedoria. Mas você pode ter isso como verdade para a tua vida, a mensagem do Evangelho é superior. O Evangelho é o seguinte: Jesus te salva, Jesus morreu por você, Jesus deu a vida dele por você, sem mérito seu, por amor apenas. Essa é a mensagem. Não se engane com outras coisas. A segunda verdade que nós precisamos ter em mente é a seguinte:
O Evangelho liberta, por isso ele é superior. O Evangelho liberta. O que aconteceu na vida daquela jovem foi fantástico. Ela era escrava. Escrava porque ela tinha alguma espécie de poder, dom, não sei o que era. Um espírito ruim dominava aquela vida e por isso ela era escrava. Ela não tinha possibilidade de ser quem ela era mesmo, porque tinham pessoas lucrando com a vida dela. Mas além da escravidão social, era a escravidão, sim, espiritual, e ela foi liberta, aquele espírito saiu em nome de Jesus. O texto não fala se ela se tornou uma cristã, mas o texto está entre duas conversões. A conversão de Lídia e a conversão do carcereiro. Então, provavelmente sim, Paulo está falando de uma nova irmã na fé, porque ela viu o poder de Deus na vida dela libertando. E a diferença entre a pessoa liberta e a pessoa escrava. No texto original, nós vemos o seguinte, não dá para ler na sua tradução. A mesma palavra, saiu, é usada duas vezes no texto. É usada para o espírito, então fala, Paulo deu a ordem e o espírito saiu da jovem. E mais à frente fala, os donos dela, vindo que a esperança de lucro saiu. Então foram duas coisas que saíram aí. O espírito e a esperança de lucro. A ganância deles foi tocada, porque eles não poderiam mais usar aquela jovem como coisa, como objeto. Onde o evangelho chega, a esperança de lucro precisa sair. Onde o evangelho chega, a esperança de lucro precisa sair. Aqueles donos, aqueles senhores, não creram na mensagem do evangelho e nem chegaram perto de crer na mensagem do evangelho, porque eles eram escravizados pela cobiça. Eles eram os senhores da jovem, eles eram os donos da jovem, mas eles também eram escravos. Escravos da ganância, escravos da cobiça, escravos do dinheiro. Por isso eles eram cegos e surdos à mensagem do evangelho. E aquele coração duro não aceitou o evangelho porque eram escravos da ganância. E isso não acontece só aqui. Na sequência do livro de Atos, capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e há um grande problema ali, porque as pessoas que faziam a imagem da deusa sentiram no bolso a mensagem do evangelho e também perseguiram os apóstolos. E aquelas pessoas também passaram longe de crer na mensagem de Cristo, porque eram escravas da ganância, escravos do dinheiro. Onde o evangelho chega, a libertação, não apenas espiritual, do espírito maligno, a libertação dos vícios da carne, a libertação da ganância. Aqueles homens eram presos e não sabiam. Meu irmão, o evangelho está completamente relacionado ao desapego aos bens materiais. O evangelho está intimamente relacionado ao desapego aos bens materiais. E isso nós vemos na própria palavra de Jesus. E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Quando o evangelho de Cristo chega, a maior preocupação da pessoa não é mais o bem material, não é mais o lucro. O próprio Jesus diz o seguinte, quando um jovem foi procurar ele, o que eu faço para ser salvo? Eu já obedeço toda a lei. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Jesus não falou isso porque é o que você deve fazer agora. Ele falou isso porque ele viu o coração daquele moço e sabia que o coração daquele moço tinha um amor aos bens que ele conquistou ou herdou, tão grande que ele nunca iria ter um amor digno a Cristo. E Jesus falou, larga isso primeiro. E a história conta que aquele moço foi embora chateado e não largou. Continuou escravo dos bens materiais e da riqueza. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. O amor, a cobiça,
aos bens materiais, tira você do caminho de Cristo. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Eu não sei se você tem um compromisso firmado com Jesus, eu não sei se você está em dúvida, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que se o seu amor a Cristo não é superior a qualquer outra coisa, você é um escravo. Se o seu amor ao dinheiro, ao prazer, ao bem material está acima, e isso está retardando a sua entrega a Jesus, você é um escravo do bem material. E uma comparação simples que o texto faz é a vida do servo de Jesus e a vida do escravo do bem material. Aqueles donos da jovem estavam bravos, com ódio, com raiva, preocupados porque perderam o lucro. E como estavam Paulo e Silas? Cantando e louvando a Deus na prisão. Meu irmão, não era uma prisão com TV, frigobar e visita íntima. Eles foram torturados com chicotes. Imagina eles com o corpo dilacerado, sangrando, feridas infeccionadas. Foram lançados na prisão. Uma prisão romana, no fundo da prisão. Acorrentados aos pés, passando a noite ali. Eles tinham todo o motivo para abandonar a mensagem do Evangelho e falar: não consegui lucrar com isso, desisti. Mas a Bíblia fala que esses homens estavam cantando e louvando a Deus em meio ao maior sofrimento. E por quê? Porque eles entenderam a mensagem de Jesus. E não importa mais a fama pessoal, não importa mais os bens materiais, não importa mais o que eu vou lucrar. O que importa é falar a verdade e ser fiel a Cristo. Essa é a total liberdade. Aqueles homens presos na cadeia são livres, porque entenderam que o bem material não importa mais. Abriram mão de tudo para viver o Evangelho, se lançaram em uma viagem missionária perigosíssima, se lançaram a tormentos, a perseguições, deixaram o que tinham de bom, deixaram família, deixaram tudo, porque entenderam qual é o verdadeiro Evangelho. E esses homens estão ali cantando, felizes, com dor, chorando de dor, por que não? Mas em paz, alegres, louvando a Deus, porque estão fazendo a obra de Deus. Enquanto o restante da cidade está nutrindo ódio, está chorando com a perda do lucro, está preocupado com o amanhã. Essa é a grande diferença, meu irmão. Não seja um escravo do dinheiro. Essa é a mensagem da Bíblia. Porém, infelizmente, quanto a preocupação material tem entrado nas igrejas e entrado na nossa vida cristã. Pessoas que só falam em dinheiro. Pessoas que vão à igreja, vão a um local de adoração, ou têm uma vida religiosa, pensando: o que Deus vai me dar com isso? Foi prometido para mim que se eu fizer isso, eu vou ganhar o dobro, o triplo, o quádruplo, um carro novo, uma casa nova, o que quer que seja. Se inverteu a mensagem. A mensagem do Evangelho hoje não é mais: você vai sofrer por amor a Cristo, mas mesmo assim é bem melhor. A mensagem do Evangelho hoje é: venha para a igreja que você vai lucrar mais. Venha para a igreja que você vai sair com mais. Vai dobrar, multiplicar. Meu irmão, elimine isso da sua vida. Elimine isso da sua vida. Porque aí você tem um cristianismo falso. Você está aqui sentado num banco de igreja, fazendo conta. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou lucrar? O que Deus vai me dar? Quanto eu estou perdendo? Você está sendo incentivado a continuar preso aos bens materiais. Abra mão disso em nome de Jesus. Creia na verdadeira mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta. A mensagem que faz você ser feliz em qualquer circunstância. A mensagem que permite que você louve, adore, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Não se deixe enganar.
Essa é a verdade, pessoas libertas, pessoas desapegadas. O seu amor, a sua dedicação é aos bens? Se é aos bens, o Evangelho de Cristo ainda não chegou ao seu coração. Porque quando ele chega de verdade, ele te liberta disto. É uma verdade muito dura, mas é uma verdade. Se a sua maior preocupação ainda é com os bens, o Evangelho de Cristo não está no teu coração. Jesus é mais importante do que tudo. Talvez seu coração esteja duro por conta disso. Talvez há muito tempo você venha na igreja e não sinta mais aquilo que um dia você sentiu. Talvez você nunca sentiu. Talvez você não tenha uma comunhão com Deus, porque a sua preocupação está lá fora. Quanto que você vai conseguir amanhã? Meu irmão, se liberte. Meu irmão, creia no Evangelho de Cristo. Aceite isso, em nome de Jesus. A última verdade. O Evangelho de Cristo não pode ser detido. Aquelas pessoas acharam que iam se vingar de uma vez por todas de Paulo e Silas. Que nunca mais aqueles dois iam ter coragem de pregar de novo. Ou que aqueles dois iam morrer na prisão, apodrecer, porque a maioria dos prisioneiros morria na prisão. E o texto fala que de uma forma fantástica, eles foram libertos. A prisão se abriu. E eles saíram. Saíram dando testemunho e uma família inteira ainda se converteu por conta disso. A família inteira do carcereiro. É uma mensagem maravilhosa. E naquela cidade se formou uma igreja, talvez uma das preferidas do apóstolo Paulo, mais amorosas, mais carinhosas, que mais refletiam o caráter de Cristo naquela igreja, naquela cidade, a quem depois, posteriormente, Paulo escreve a carta aos Filipenses. O Evangelho não pode ser detido. O Evangelho continua a ser pregado. E você pode dizer, mas eles foram soltos, mas quantos morreram em perseguições? Morreram quando Deus decidiu que era o tempo, mas o Evangelho continuou. E em Hebreus fala que a vida daqueles que morreram sob perseguição, a fé deles fala ainda hoje. O Evangelho não pode ser detido, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho continua, o Evangelho não vai acabar. O Evangelho está firme, porque ele é de Deus, ele não é humano. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Essa é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. A palavra do Senhor dura para sempre. Ela não pode ser apagada. Ela não é destruída. Já tentaram fazer isso ao longo da história inúmeras vezes. E a palavra está aqui, firme, forte, o Evangelho puro de Cristo. Por isso eu creio que o Evangelho vai sobreviver, independente dos ataques que estão sendo feitos contra ele e das perseguições. Mas agora que você sabe que está diante do Evangelho eterno, você vai crer no quê? Em modas que passam de um dia para o outro. Modismos cristãos. Coisas que se inventa e de repente se esqueceu. Ou no verdadeiro Evangelho. Tem gente que vai atrás do que se inventa em cada igreja e vai para uma e vai para outra. Eu ouvi dizer que tem uma unção de não sei o quê. Eu ouvi dizer que tem aquela unção de não sei mais o quê. Agora inventaram a unção de andar de tal jeito, de andar de costa para frente, de frente para trás, na palma da mão, andando. E você vai atrás, e você vai atrás. E a maioria dessas coisas que já inventaram já nem estão mais aí. Você fala para uma pessoa, e aquela, isso daí é passar, ninguém mais faz isso. Coisas de homens. Crendices, superstições, coisas trazidas de fora. O verdadeiro Evangelho continua. Você vai crer no quê? No que passa ou no que é eterno? Você vai se firmar no quê? No que passa ou no que é eterno? Talvez o que passa pode te trazer uma alegriazinha maior hoje, mas o que é eterno vai te trazer uma alegria eterna. Em que você está crendo? O Evangelho não muda e não se corrompe. Por isso, meu irmão, não tenha medo.
medo do que está acontecendo. Não tenha medo de perseguições. Não seja um cristão medroso. Ai, o evangelho agora acaba. Ai, com essa vergonha que esse pastor da TV está fazendo, agora acaba o evangelho. Agora eu nunca mais vou conseguir pregar em lugar nenhum, porque, meu irmão, não tenha medo, o evangelho não acaba. O mesmo Deus que abriu aquela cadeia é o seu Deus. É o Deus que está te capacitando, é o Deus que está te dando força, é o Deus que te capacita a pregar. Ai, mas essa perseguição, agora vão criar uma lei, a gente não vai mais poder pregar, não vai mais poder falar, agora acabou. Não acabou, a história mostra que quanto mais persegue, mais a igreja cresce, porque o evangelho de Deus não pode ser detido. Não vai acabar. Continue pregando, continue falando sem medo. Não seja um cristão medroso. Você está carregando uma mensagem vinda diretamente do próprio Deus. Você está carregando uma mensagem eterna. O que tem mais poder, hoje o que tem mais poder, meu irmão, é o Espírito Santo que habita dentro de você e a palavra que você carrega. É o Evangelho. Isso não vai mudar. Continue firme. Fique firme nas perseguições, nas pressões. Você está tendo alguma situação difícil no seu trabalho, alguma situação difícil na sua casa, todos contra você, ninguém aceita o que você fala. Meu irmão, continue firme, porque é a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus para transformar vidas. Continue firme, ela não vai acabar, ela não vai passar. Não tenha medo de ameaças particulares, não tenha medo de ameaças mundiais contra o Evangelho, não tenha medo do que está sendo feito, faça diferente, pregue a verdade. E a verdade vai libertar. Libertar você, libertar aqueles que ouvirem a palavra. Eu quero fazer 3 perguntas apenas, dentro do que a gente viu. Foram 3 verdades, não são todas as verdades acerca do Evangelho, mas talvez 3 verdades que podem te ajudar, ou podem ter te ajudado, a eliminar certos enganos e a direcionar a sua vida, a saber no que você crê. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você já foi liberto? Você já foi liberto espiritualmente? Ou você sente que algo dentro de você não deixa você ser amigo de Deus, você se chegar a Deus? Você já teve uma decisão, um encontro pessoal com Jesus Cristo? Você já se viu livre de toda influência espiritual maligna? Você já foi liberto da ganância? Você vive como um verdadeiro cristão? Tudo que eu tenho é de Deus. O que Deus pedir, eu dou. Ou você ainda está juntando, preocupado? Você já foi liberto? Eu quero fazer uma oração. Baixa a sua cabeça. Eu só quero que você medite nisto. Talvez o Evangelho te traga perdas financeiras. Você está pronto para isso? Ou você ainda está relutando a tomar uma postura séria com Deus no trabalho? Porque isso quer dizer, às vezes, perder uma promoção, às vezes quer dizer ser mandado embora. Você já foi liberto? Se tem alguém aqui agora que sentiu que precisa do toque de Deus, de cura e libertação, levanta sua mão agora, todos estão com a cabeça baixa. Amém. Amém. Você pode abaixar. Quero orar por você. Santo Deus e Pai querido, estes servos estão reconhecendo que precisam do Teu poder na vida deles, precisam do Teu toque, Pai. Cure, restaure, capacite, Pai. Senhor Deus, liberte, Pai, de toda a influência maligna, liberte do peso da carne, dos desejos maus, da avareza, da ganância, Pai. Tire o peso que eles devem estar sentindo, Senhor Deus. Que eles possam ser capazes de cantar em qualquer momento.
Que eles consigam, Pai, carregar essa paz, a mesma que Paulo e Silas tinham, sem saber se iriam estar vivos no dia seguinte, se iriam ter o que comer, Pai. Dê para estes servos teus esta paz, esta certeza, liberte, Senhor, é o que eu te peço. No santo nome de Jesus, amém. Eu também quero te perguntar, como está a sua fé na eficácia do Evangelho? Você tem crido realmente que o Evangelho é único, suficiente? Ou você está se valendo de tantas outras coisas? Você anda igual adolescente olhando a amarração do amor nos postes, será que dá certo? Como você tem andado? Você crê realmente que é suficiente? Você está tentando fazer alguma coisa a mais? Está indo atrás de alguma magia, de algum poder, de alguma moda? Você se sente tentado e atraído por tudo que é novo e aparece e você quer experimentar? Se isso está acontecendo, está faltando fé na eficácia do Evangelho. Está na hora de crer que o Evangelho é único e que ele tem poder. E a última pergunta. Você prega a palavra com coragem? Como tem sido? Como tem sido o seu testemunho cristão? Com coragem até a morte? Ou cheio de medo, receios do que pode acontecer depois? Eu quero orar por você mais uma vez. Feche seus olhos e assim nós encerramos esse sermão. Pai santo e Pai querido, eu te agradeço porque o teu Evangelho cura e liberta. Te agradeço porque um dia ele chegou até mim, a minha família, e chegou a cada um dos que aqui estão, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós pedimos perdão porque às vezes a nossa fé é falha e nós nos entregamos a tudo que falam para nós. E nós somos tentados e atraídos por falsas mensagens, por falsos evangelhos. Vivemos um cristianismo misturado com outras crenças. Senhor, tire isso da nossa vida em nome de Jesus. Nos dê clareza do verdadeiro evangelho. Que o teu Santo Espírito atue na nossa vida de uma maneira tão profunda, Pai, que nós possamos ser capazes de discernir aquilo que vem de Ti e o que não vem, Pai. Toque a nossa vida e incomode quando nós formos atraídos por mensagens falsas, de espíritos enganadores, que não são o verdadeiro Evangelho. E Pai querido, a minha oração é para que eu tenha a mesma coragem de Paulo e Silas. E que todos aqui também tenham essa coragem, Pai. Que nenhum bem material, que nada possa atrapalhar a nossa pregação, Pai. Eu quero testemunhar que sou um servo Teu. Eu quero testemunhar a mudança que o Senhor fez na minha vida. Eu quero testemunhar o Teu amor, a Tua verdade. Não deixe, Senhor, que eu seja confundido. Não deixe, Senhor, que eu me amedronte e pare de pregar. Pai Santo, enche a nossa vida de fé, de força. Eu quero cantar, eu quero Te exaltar, eu quero Te agradecer, independente do que aconteça. Eu quero ter a certeza de que eu estou sendo fiel, mesmo sem o bem material que eu tanto quero. Mas eu quero ter a alegria de ser fiel a Ti, Pai. E é assim que eu oro. Oro por todos aqueles que tomaram uma decisão hoje, que o Senhor fortaleça eles, Pai, que o Senhor mostre com o Teu Santo Espírito as verdades. Oro por todos aqueles que ainda estão confusos, Senhor, dê clareza. Oro pela IBP, para que ela continue sendo uma igreja atuante nesse bairro, nessa cidade, e que cada membro se sinta capacitado a pregar o Teu amor, a Tua palavra. É assim nós oramos, Senhor Deus. No santo, amado e querido nome de Jesus, nosso Senhor, nosso único Mestre, nosso único Salvador. Amém.